Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. Hoje a nossa entrevista é com Carlos Gonçalves, que é jornalista e psicólogo. Ele nos fala sobre a campanha nacional intitulada Setembro Amarelo, uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. Aí eu pergunto, Carlos, qual foi a razão da escolha da cor amarela para o mês de setembro chamar a atenção sobre essas questões? Antes de mais nada, Seja bem-vindo agradecer o aqui. convite, né, o seu convite para estar aqui dividindo e orientando e tentando explicar e conscientizar as pessoas que estão aí nos assistindo sobre a importância realmente do Setembro Amarelo, que começou, Gorete, lá em 1994, a campanha, né? Infelizmente, pelo suicídio de um norte-americano que tinha na época 17 anos. E ele gostava muito, ele era muito carinhoso, muito atencioso com as pessoas, né? E quem olhava para ele jamais poderia imaginar que ele poderia cometer o suicídio. E ele gostava de ajeitar carros e tinha um bumerangue, se eu não me engano, na época, e ele pintou esse carro de amarelo. E quando ele faleceu, as pessoas, os amigos, os familiares resolveram levar para o velório uma frase, né? Se precisar de ajuda, peça, com uma fitinha amarela para lembrar a cor do carro que ele pintou. Então é E uma desde história então, simbólica, né? é simbólico. Então, foi em setembro, essa cor amarela e essa fitinha que eles colocaram acabou sendo espalhada pelo mundo todo, né? Até chegar no Brasil. A OMS instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Sim. Contextualizando essa questão, o que dizer? Mudou-se alguma coisa desde quando se instituiu? Em 1994, como falei, começou lá nos Estados Unidos. No Brasil, chegou em 2015. Aí que várias psicólogos, instituições, né, resolveram implementar este mês de setembro e colocou o dia 10 para ser o pontapé inicial. E desde então, todo mês de setembro é uma pauta, podemos dizer assim, para que a gente possa vir na mídia, para que a gente possa debater nas escolas, nas religiões, em qualquer lugar que a gente tiver poder de fala e tiver pessoas nos assistindo, para que a gente possa esclarecer sobre que motivos, o que geralmente levam pessoas a cometer o suicídio. E pessoas de todas as idades, né? Todas as idades, Gorete. Infelizmente, né, nós temos várias estatísticas. A Organização Mundial de Saúde, né, ela estima que cerca de 800 mil pessoas no mundo, ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio. Isso notificados, porque existem as subnotificações. Exemplo, de repente eu estou dirigindo o carro e estou querendo desistir da vida e vou lá e provoca um acidente. E esses casos são levados como um acidente que aconteceu, mas na verdade foi um suicídio. E outros casos. No Brasil, nós temos cerca de 15 mil mortes, né, por ano também. Então, assim, infelizmente, né, o nosso país ele também está ocupando alguns rankings, né, infelizmente, por causa dessa questão de vários fatores, como você falou, da idade. Nós temos um período de idade que a gente chama de idade progressiva, né? Ou a idade onde nós somos estimulados e somos cobrados a ter que estudar, a sexualidade, aflorar, os hormônios quando entramos na adolescência, né? Os bullying que acontecem nas escolas. Aí vem a questão do casamento, você tem que casar. Ah, se separou, você tem que arrumar outra pessoa. Não está trabalhando ainda, você tem que arrumar um trabalho. Não fez um mestrado, você já tem que fazer um doutorado. Então, assim, a cobrança da sociedade... Muita ela pressão. Muita pressão. Pronto, exatamente. É o período da pressão. Que antes ficava na casa dos 18 aos 40 anos, podemos dizer, que a gente chamava a idade da produtividade, onde a gente busca o nosso lugar ao sol. Só que está diminuindo, Gorete, um pouco mais. Então, está chegando na casa dos 15, 14 anos. Ou seja, cada vez mais jovens cometendo suicídio. E há estudos sobre as causas? As causas, a principal ainda é transtorno mental, né? Nós temos os casos de psicoses, que são as esquizofrenias. Então, os esquizofrênicos, eles entram, né, nos seus delírios, né, de ouvir vozes, de achar que está sendo, alguém está cometendo alguma coisa contra ele, perseguição, então ele vai nesses delírios. E nesses delírios, muitas vezes, eles acabam cometendo suicídio. Mas temos também transtorno depressivo,
no seu mais alto grau, né? Porque a depressão é o mal do século, né? Então, tem vários estudos mostrando que até 2030, mais de 30 milhões de pessoas vão estar acometidas com a depressão, que é também um dos fatores que levam ao suicídio, né? Porque nós temos 3 fases, Gorete, da depressão. A gente começa com a depressão inicial, que é aquela que a gente não sabe definir se é uma tristeza, você perdeu um ente querido, né? E como ela se caracteriza na prática? Na prática são por essas fases. É por isso que é muito importante quem está nos assistindo que fique alerta, porque, como eu lhe falei, existe a fase inicial, que é a fase que de repente, sei lá, você está triste porque perdeu um animal, porque perdeu um ente querido, porque foi demitido, porque se separou, alguma causa. Aí você fica triste. E é normal você vivenciar o luto que a gente chama. Passou esse luto, você volta para a sua vida, né? Mas só que tem casos que a pessoa entra às vezes numa tristeza e está tudo bem com ela e ela não sabe definir o que aconteceu. Os estudos mostram e indicam que um mês e 15 dias, se essa pessoa persistir, passar disso, aí liga o sinal de alerta. O que caracteriza na pessoa que entra na depressão com o risco de cometer suicídio? Quando ele passa para o 3º estágio, porque antes desse inicial nós temos a moderada, que ou seja, eu estou triste, mas é aquela questão que aconteceu com esse rapaz lá nos Estados Unidos, que ele morreu, ele era bem simpático, comunicativo. Porque na moderada, Gorete, eu posso trabalhar, eu posso estar aqui com você dando entrevista e você, o Carlos tão simpático, falando tão legal e tal, mas aqui dentro tem dores, tem sofrimento, tem coisas que eu não consigo colocar para fora, mas ao mesmo tempo eu tento mostrar uma imagem para os meus amigos, para os meus familiares que eu estou indo bem. Então, na moderada a gente consegue manter um pouco entre a dor e a produtividade. Quando chega na severa, que é a fase final, podemos dizer assim, do estágio da depressão, é quando eu não quero mais falar com ninguém, quando eu não tenho apetite, quando eu quero ficar num quarto mais escuro, isolado, apagar as luzes. Tem motivação para se divertir, né? Nenhuma. Se eu estou aqui em Maceió, que tem praias belíssimas, alguém abre a janela e diz, olha o dia lindo, olha o sol, eu vejo tudo cinza, pesado. Então, cada vez mais eu vou me isolando. Então, muitas vezes a pessoa, nesse estágio que você fez a pergunta, é onde a pessoa comete o suicídio. E aí, cometer suicídio, na minha visão, é responsabilizar o todo. A família, muitas vezes, né? Responsabilizar no sentido de ser o motivador da atitude. E muitas vezes não. Como identificar isso? Nós temos que definir muito bem. O caso que eu falei, um exemplo, né? Porque temos borderline, nós temos bipolaridade, nós temos os psicóticos, né? Os psicóticos, eles vêm com um adoecimento que precisa de medicação a vida toda, com acompanhamento de várias equipes multidisciplinar para dar um apoio para essa pessoa, porque ela entra em delírio. Então, essas pessoas é como se ela não tivesse muita consciência do que ela está fazendo. Quando a gente vem para uma pessoa que está depressiva, ou que está com ansiedade, ou um pânico, ou que perdeu o emprego, ou que se separou, ou que alguma coisa aconteceu e ela entra nessa tristeza e quer cometer o suicídio, aí é que os familiares realmente têm que ficar atentos, né? O que é que está acontecendo? Mas o grande problema, né, do ser humano é que deixa a coisa estender. Pois é, chega no final. É comum identificar esse risco já no final da crise. Porque assim, o bom e o ideal era que a gente pudesse se auto-perceber, que é o que a gente busca na terapia, que é o autoconhecimento. Então, tipo assim, Gorete, eu não estou legal, não sei, eu não tenho nada que aconteceu comigo, mas eu não estou bem. Ou estou sentindo uma tristeza, porque... O que é não estar bem? Além da tristeza, tem algum motivo sintomático? Você falou aí de alguns motivos, podemos dizer assim, né? De repente eu me separei e essa separação foi traumática. E eu não consigo sair desse luto e eu não consigo encarar a realidade, porque a gente gosta de uma fantasia. A fantasia é ficar sempre imaginando que foi maravilhoso, perdi aquilo, que não sei o que mais lá, mas eu preciso encarar essa dor. Eu estava assistindo hoje uma psicóloga falando que a dor ela é extremamente necessária e importante, porque ela dialoga com a gente. Ela tipo assim, olha, senta aqui, você não está bem. Aí, o que devolveria para que a gente pudesse responder? Mas eu não estou bem, por quê? O que é que me falta?
Aí a pessoa vai para esse mergulho, para esse autoconhecimento. Como estamos vivendo uma geração e uma época, também pós a pandemia, podemos falar isso depois, deu uma incrementada. Mas a gente está vivendo uma época de muita agilidade das coisas. Então, a adultização está aí, né? As crianças querendo realmente imitar os adultos. Nós vemos pais no comportamento, no vestir, na argumentação, no se comportar. E aí vem uma antecipação também desse sexo, dessa sexualidade. Vem as músicas também, que de alguma maneira influencia. Vem uma criação permissiva, porque nós estamos numa geração de pais permissivos, que se ocupam abusivos muito. Também, né? Abusivos, mas agora é interessante, essa fase abusiva, ela ainda existe, tem muito, mas ela era muito mais há uns 20 anos atrás. Hoje eles não estão sabendo o que fazer. Então eles estão meio naquele caminho. Antigamente eu sou de uma geração que era olhando para a pessoa, para o meu pai, já tremendo de medo, porque eu sabia que se eu pisasse fora da linha, eu ia ser agredido. Ia ser então castigado, era muito. Né? É o castigo. É o castigo, mas era com agressão, era no bater, era na violência. Então era uma geração comum, porque quando eu dividia isso com os amigos, aí era um dizendo, eu faço pior, é cabo de vassoura, é cinto, é chinelo, é um monte de coisa. E a gente viveu isso meio que normal. E tinha um argumento desses pais dizendo, vejam como eram todos educados, me obedeciam. E hoje os pais estão numa situação em que eu posso fazer isso ou eu tenho que ter o diálogo. Só que eles não vão nem para um canto nem para o outro. Né? Eles ficam querendo retribuir essa ausência porque eles estão ocupados, porque eles estão trabalhando, ou eles estão presos na internet, que tem muitos casos, e eu vejo muito isso nos atendimentos, de pais que estão ali vendo a criança se engalfinhar um com a outra, mas está no celular, não dá atenção. Ou então critica por estarem no celular e ele não sai, os pais não saem do celular. Exatamente. Não tem como ensinar algo é que você não é. Exatamente. É o exemplo. Então, assim, pais permissivos. Eu não estou presente, mas eu dou uma boneca, eu dou uma bicicleta, eu dou uma viagem para os Estados Unidos ou para a Europa, eu compenso. Então, estamos vivendo muito uma geração de pais que vivem compensando essa ausência. Claro que estão criando futuros seres humanos que vão trazer uma carga emocional muito pesada do ponto de vista de enfrentamento. De enfrentamento, porque na vida a gente precisa ouvir um não bem redondo. E às vezes os pais, quem está ao redor, tem uma dificuldade de dizer, não, você não vai ganhar isso, você não vai viajar, você não vai poder fazer isso, e acaba mesmo se até fazendo coisas para agradar esse filho. Justificar a ação, eu acredito que seja a forma mais correta de dizer não. Seria por aí? Seria, porque o não, ele é necessário, inclusive, estamos falando de suicídio, e o não tem tudo a ver. Porque como eu não trabalhei a minha frustração, e assim como a dor que ensina a gente, a frustração ensina muito. Os nãos que a vida vão dar, né, pra gente. E o que leva as pessoas a ter esse sofrimento e não conseguir enfrentar? Vem, porque nós somos muito reflexo do meio que a gente cresceu, viveu. A nossa infância, ela é um mapa, ela é um GPS que nos leva, quando a gente entra na fase adulta e vai fazer uma terapia, por exemplo, ou fazer qualquer busca de autoconhecimento, você vai ter que beber na fonte da infância. É determinante isso? Determinante eu acho muito pesado, forte, mas ela tem muitas informações preciosas a seu respeito. Né? A maneira que você lidou com o espancamento que você teve do pai, um pai autoritário, um pai permissivo demais, uma mãe ausente, uma mãe que ama ao extremo e não consegue enxergar que aquele filho precisa de correções, precisa de regras, precisa de... Faz escolhas, né, entre os filhos. Exatamente. Então, alguns pais ficam, né, dizendo sim, 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 quando esses jovens entram na fase adulta, por exemplo, ou da adolescência, vamos supor, arruma a primeira namoradinha, e a gente vê muitos casos de feminicídio. E a namorada diz, não quero você porque eu estou gostando de outra pessoa. Não aceita ouvir o não, porque ele aprendeu o tempo todo que todo mundo ao redor dele dizia assim. É a síndrome do imperador, que a gente chama, que ele que manda, ele reina naquela família. E quando ele vem para a vida, ele não aceita. Então, de repente, ele não aceitando, ele vai e comete suicídio, por exemplo. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que recebe hoje o jornalista e psicólogo Carlos Gonçalves. Ele nos fala sobre a campanha nacional de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, que define as ações múltiplas para evitar o suicídio. Doutor Carlos, em relação à busca de ajuda, qual é a disposição existente hoje em nível de público e privado? A ajuda hoje nós temos em diversos pontos, né? Nós temos hoje o próprio o SUS, né? Que de alguma forma ele coloca os CAPs, né, da vida, dependendo do tipo de adoecimento que você tenha, né? Nós temos aí os postos, né, que alguns têm psicólogos, né, também à disposição. Sabemos que terapia, por exemplo, no campo da... Sim, fora as ONGs, fora as religiões, né? Eu sou espírita e onde eu frequento, nós temos um núcleo lá com 4 salas e 4 psicólogos atendendo a comunidade ali do Sítio São Jorge. E em outras instituições, em outras religiões, também já vem com esse oferecimento. Então, cada vez mais, principalmente terapias, elas vêm sendo oferecidas gratuitamente para uma parte da população, né? Há algum tempo atrás, ir para a terapia era um negócio escondido, ninguém podia saber. O que dizer hoje das pessoas que são terapeutizadas? Se o mundo pudesse, tivesse acesso a todo mundo fazer terapia, pode ter certeza que a humanidade seria mais feliz? Mas seria melhor do ponto de vista de se colocar no lugar do outro. Porque a terapia, Gorete, ela é interessante porque toda vez que a gente entra na terapia, basicamente, isso não quer dizer que é regra geral, a gente vai falar de um personagem. A gente vai trazer esse personagem, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o marido, pode ser alguém, um trabalho, entendeu? E ao trazer o personagem, é nesse momento que na terapia você vai ter que se voltar para você, né? Ok, você apontou essas figuras, e você no meio delas? Qual foi o seu papel até agora? O que é que tem de tão que incomoda tanto em determinada pessoa que você se identifica que acha que você tem? Então é nesse momento que você começa a perceber que não são tantas as pessoas que são erradas, que são ruins, que são maldosas, que são malvadas, perversas. Somos nós também que somos perversos, somos maldosos. Humanos e que falhamos e que erramos e que olhamos lá para trás quando a gente era criança e que teve X educação, né? Então, assim, esses reflexos seriam importantes que todo mundo pudesse acesso. Digo e repito, sabemos que ainda estamos precariamente muito distante, podemos dizer assim, do ponto de vista público de oferecimento de uma estrutura mais eficaz, né? Mas já estivemos pior. Então, como você falou, todo mundo tinha meio que pavor de ir para a terapia. Pavor e constrangimento, né? Porque as pessoas associavam a fragilidade múltipla, loucura, exatamente. Quando eu perguntei sobre como buscar ajuda, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, a importância dele nesse contexto? O CVV, ele vem assim para oferecer um serviço que eu acho assim, de acolhimento, de empatia. Então, através de um número, você liga e ele te escuta, né? É uma ligação para te escutar, para ouvir, não é para julgar. No 188. No 188, né? Liga no 188 e você vai e fala. E assim, eu conheço várias pessoas que trabalham, e é um lugar de empatia, porque também um outro grande problema, o CVV vem e mostra isso, é que nós estamos perdendo a capacidade não auditiva de não ouvir o outro, mas é de parar para prestar atenção no que o outro está dizendo. Há uma diferença muito grande. Nós estamos muito tuiteiros do ponto de vista de acelere o áudio, porque você mandou um áudio muito longo e eu preciso botar na velocidade 3, se desistir a 5 a 10, a gente agiliza, porque eu estou sem paciência para te ouvir.
É terrível isso, né? É uma realidade, porque isso porque vai... o humano é ouvir. A escuta é A importante. escuta, exatamente. Pai e mãe, né, que não escutam o filho, que estão numa mesa, que aí sim vem uma coisa interessante, né? Nós estamos perdendo o sentido de estar na mesa, porque estar na mesa é uma coisa muito simbólica. Na minha casa, na hora do almoço ou de qualquer outra refeição, os celulares são colocados à margem. À margem. Eu acho que não tem como você viabilizar a conversa e tudo mais, tendo a pessoa com o celular em uso. É o que a gente estudou jornalismo, né? Ruído na comunicação, né? Porque há um ruído nessa comunicação. Se eu estou numa mesa, almoçando, tomando café ou jantando, que é um momento de como foi o seu dia, né? E que é um momento que quem tem um filho que está muito mais isolado, que é silencioso e que ao estar na mesa não fala, então é um momento da terapia que eu falo familiar, que está se perdendo, porque as pessoas estão, cada uma, dentro de um espaço geográfico, que é um apartamento ou uma casa, mas às vezes para falar com outro, tipo, olha, o jantar está na mesa, manda mensagem no WhatsApp, para que o outro saia do quarto e vá até a sala. Cada um no seu espaço. Não interage nada. Não interage. Eu fiz uma dinâmica um dia desse com as mães que eu faço atendimento lá no sítio São Jorge, no Centro Espírita da Casa da Caridade, e eu pedi que a mãe ficasse com seu filho, com sua filha, né? Eu falo mãe porque aí é outra coisa, os pais não vêm. Vem mãe. Elas tiveram, agora, dificuldade de sustentar o olhar com os filhos. E os filhos também em sustentar o olhar para essa mãe. Pouca convivência, pouco quase nada, né? Porque o olhar é uma intimidade. Exatamente. Então, mas como não tem intimidade entre mãe e filho, entre pai e filho, se não sustenta o olhar? Isso é construído, não é, doutor? Exatamente. É isso que nós estamos perdendo. A escuta, o olhar, né? Isso também é extremamente importante. O acompanhamento especializado de uma pessoa em depressão, como pode ser feito? O importante, né, a gente sabe que para ir à terapia você tem que ir porque você está precisando passar por um autoconhecimento. Só que quando a pessoa está em depressão, ela não quer ir. Primeira coisa, ela não quer ir. Nem todo mundo vai porque quer. Muitos dos meus pacientes também vêm porque a minha mãe que mandou. Chega logo na sessão de ciência. Minha mãe mandou, não. Meu marido insistiu que eu viesse. Meu filho disse que eu não estou bem, que eu viesse. Nunca, muitas vezes, pessoas. Quando vem as pessoas é ótimo, mas no caso da depressão, há uma resistência. E é o que chamamos de mecanismo de defesa. Eles usam de todos os artifícios para tentar se blindar, como quem diz, aqui você não tem acesso. Né? E fica difícil para o profissional conduzir, porque a verdade tem que prevalecer em todos os momentos da terapia. Né? Por isso que quando, infelizmente, está no estado severo, que é esse de ficar no quarto escondido, que ele não quer terapia, a família, Gorete, tem que levar ao psiquiatra, porque ele já precisa entrar com medicação. Entrando com a medicação, ele entra numa estabilidade emocional, onde aí sim a terapia pode fazer efeito, porque não adianta você estar o tempo todo, né, insistindo em alguém que está ali que naquele nega. momento. Porém, não é desistir da pessoa, há uma diferença. A rede de apoio ela é extremamente importante. A família está diretamente assim, ligada no que está acontecendo. Quando entrar com alguém que diz, não estou vendo sentido na vida, a vida está cinza, está sem cor, eu estou desmotivado, eu estou desmotivada, pensei em me matar. Qualquer dessas frases é um sinal de alerta, né? Porque o suicida, ele usa formas de comunicação que nem sempre são comunicações de você ler e dizer, faça a leitura, entendi perfeitamente. Pelo contrário, quando comete suicídio e a família entra, aí é outro processo de adoecimento, porque a família entra no processo de culpa. Porque eu não vi, onde eu falhei, o que eu poderia ter feito? Ou então a pessoa usa o suicídio para penalizar a família também. O suicídio, Gorete, é uma forma de comunicação. Uma comunicação terrível, né? Porque a fala como instrumento terapêutico já era dito por Freud, né? Que falava muito em associação livre. Então, pela fala, nós nos maltratamos, mas nós nos curamos. Então, é muito libertador a gente colocar para fora o que está incomodando, o que está adoecendo. Quais são os sentimentos pesados que você carrega. E a mobilização, voltando para a campanha Setembro Amarelo, a mobilização durante
todo mês de setembro, né? É o ano inteiro, mas ganha ênfase em setembro. Envolve a mobilização de escolas, o que mais? Hoje em dia a gente vê muitos profissionais de psicologia sendo requisitados, né? Eu tenho palestra agendada já na semana que vem. Então, há uma busca nas universidades, em debates em salas de aula, lá também onde frequento. A Federação Espírita está promovendo também diversos momentos que nas doutrinárias, né, que eles chamam, levem profissionais para falar sobre o suicídio. E a valorização da vida, né? O CVV, valorização da vida, outras ONGs também. Então, assim, é um mês que as entrevistas que estão acontecendo, como aqui agora, em outros veículos de comunicação, também levando isso para que as pessoas percebam, porque nesse exato momento que a gente está conversando aqui, com certeza alguém já cometeu um suicídio. Então é muito importante a gente saber que são vidas. As pessoas que já cometeram a tentativa de suicídio, que não obtiveram o fato em si, né? Como fazer um enfrentamento com uma pessoa assim? Você fala que vamos supor, eu tentei o suicídio e não concluí. Exatamente. Pronto, tem vários e vários casos. Nesse lugar que eu faço essa atividade aos sábados com as mães, na semana passada eu estava falando sobre o suicídio e 3 delas falaram que tentaram cometer o suicídio, não é? Então, assim, e outra coisa que é interessante, o suicídio entre homens e mulheres, homens cometem mais suicídio, porque eles vão e executam. As mulheres, às vezes, elas vão, falhou, aí elas voltam. Então, é nesse voltar que a família tem que chegar junto e sem medir esforços, para tentar resgatar aquele ser humano. Quais são as chances dessa pessoa não cometer novamente o suicídio? Isso a gente não pode, né, determinar, né? Mas assim, tendo um apoio, tendo um acompanhamento familiar, um acompanhamento psiquiátrico, caso precise, a própria pessoa percebendo que internamente alguma coisa está andando e está mudando, e ela der um sentido para a vida dela, ela nunca mais pode voltar a pensar nisso. Mas também tem os gatilhos que a gente chama. Eu posso ter passado por isso há 5 anos atrás, mas de repente, vamos lá, perdi de novo um filho. Então eu não tenho mais, eu não consigo mais ter esse suporte, um exemplo. Aí a pessoa vai de novo pensar na possibilidade de desistir da vida, porque a vida está muito pesada para ele. E todo mundo sabe, e isso é dito em várias bibliografias que estudam sobre o tema, que a pessoa que quer cometer o suicídio, ela não quer morrer. Não quer. Quer chamar a atenção? Não, ela quer tirar uma dor da alma. Uma da dor. Alma. Porque não existe cirurgia, Gorete, para a gente chegar nesse exato resolver. Momento. Eu marquei, Gorete, uma cirurgia para a semana que vem, vou tirar uma dor que tem aqui dentro de mim. Mas que dor é essa? É física? Não, é emocional. Aí tirar aquele peso, né? Então, como ele não consegue tirar o peso, aí tira a vida. Então, tira o corpo todo. É lamentável. É lamentável. Vamos chamar novamente o nosso intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, conversando hoje com o jornalista e psicólogo Carlos Gonçalves sobre o Setembro Amarelo. Carlos, nos fale sobre como cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho, em ambientes corporativos. O que existe hoje para se ter mais cuidado com essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente tem que tocar aqui num ponto que o burnout, né, ele cresceu de uma forma, podemos dizer assim, né?
atingindo várias e várias pessoas, porque o adoecimento, né, mental, quando ocorre no lugar de trabalho, que antigamente as pessoas diziam, está encostando, ele está enrolando, está macetando, está enganando, e hoje em dia não. Hoje tem um código de identificação da doença, que é CID, e que a pessoa que tem burnout, ela é afastada e muitas vezes nem retorna para o local de trabalho. Então, esse adoecimento também vem porque não dá para separar muito o indivíduo. Muitas vezes ele passa por processos de separações, de ter um temperamento um pouco mais agressivo, ou ser muito permissivo. A natureza do trabalho contribui para isso também? Aí sim, então, vindo desse lugar que esse indivíduo, né, tem esses tipos de comportamento e entra no mundo corporativo, onde tem que mostrar resultados, onde ele tem que se destacar, onde ele ocupa uma função onde tem metas, resultados, onde tem um chefe que é abusivo, assédio moral. Então, assim, tudo isso é pressão e muitas pessoas não aguentam a pressão. Aí vem o adoecimento. Por isso que é muito importante as pessoas que estão nesse momento, nesse tipo de sofrimento, que busquem. Só que antes, vamos nos cuidar, né? Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer exercício físico, seja de qual natureza for. Conversar com os amigos, aproveitar os fins de semana, ter o lazer, podemos dizer assim. Quem tiver com sua família, aproveitar esses momentos em família, ler um bom livro, ouvir uma música, fazer sexo, tantas outras coisas que a pessoa pode fazer, meditação, viagens, contanto que não paralise a vida para ficar apenas em um determinado ponto. A prevenção também inclui, enxergar o outro. Total, Gorete, que é o que a gente chama de empatia, que é o que o CVV, que é o que muitas pessoas fazem, mas não deixar apenas nesses lugares. A empatia, ela tem que ser de dentro de casa, porque assim, o ladrão, uma pessoa que vai fazer os seus trabalhos voluntários, uma pessoa que pensa no outro, ou uma pessoa que é um bandido, ele sai de algum lugar, e esse lugar, muitas vezes, é na família. Então, é nesse lugar que a gente sai e aprende o que é empatia. Porque se você olha através do comportamento de quem te educou, uma educação onde você sempre coloca o outro como uma prioridade, não tem como esse indivíduo, quando crescer, não repetir esses comportamentos de quem educou. Reproduz naturalmente. É formação de caráter e tudo mais da pessoa. Exato. Então, é assim. Claro que tem as exceções, mas é muito melhor a gente ir por esse caminho do que depois em sofrimento lá atrás. Cuidar da saúde mental deve ser colocado como uma rotina? De hora em hora, de todos os minutos, a gente não pode se distanciar Um olhar crítico sobre a nossa forma de reagir à vida? Sim, porque eu sempre digo que o nosso corpo fala, o nosso corpo físico. A gente tem algo que a gente chama de somatização. Então, nós somamos as coisas que acontecem na vida da gente e eu posso produzir pensamentos. E nós produzimos, isso não sou eu que digo, pesquisas, que nós produzimos 50 mil pensamentos por dia. Então, nós somos uma fábrica de pensamentos e nós somos o que pensamos. Então, é preciso que a gente olhe para a gente e olhe, não estou legal, não estou bem, estou precisando de buscar ajuda, fazer reflexões do seu dia, acabou lá o teu dia, chegou em casa, faz uma análise, né? Será que eu não devia ter pego leve com a Gorete? Será que eu não fui grosseiro? Será que eu poderia ter feito de outra forma? Mas tem gente que vai e não faz, e vai acumulando milhas. Eu falo no sentido das milhas emocionais, que você vai ter que dar conta, porque não tem cada dia que a gente passa aqui nessa terra, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente está produzindo todos os tipos de emoções, muito boas difícil, e ruins. Pois é, e muito difícil é enfrentar o contraditório, né? Com tranquilidade. Exato, porque as pessoas são diferentes. E aí é que vem o processo da escuta, de se colocar no lugar do outro e entender que nem todo mundo pensa igual a gente. Pode-se dizer que não existe problema pequeno quando causa dor? Bom você tocar nessa tecla, porque eu ouço muito. Vamos supor, fulano de 15 anos, ele brigou com a namoradinha não quis mais ele cometeu suicídio. Pessoa fraca, falta de Deus, um problema desse, uma besteira dessa. Só que não existe uma régua de mensuração para a gente medir. O João, que se matou porque estava devendo 30 milhões de dólares e todos os agiotas estavam atrás dele, correndo atrás dele, ele teve que pular no precipício porque todo mundo estava atrás dele. Aí sim, ele realmente tem que fazer isso. Não é por aí. Não é o menino que acabou o namoro que cometeu o suicídio. O que precisa é estar nesse processo, família,
pessoas que estão do lado, a própria pessoa também, pensar no por que eu tenho que desistir da minha vida. E todo sofrimento merece ser ouvido, né? Todo sofrimento, Gorete. Nenhum sofrimento ele pode ser minimizado. Principalmente na infância, que às vezes o pai engole o choro. Isso não é motivo para sofrimento. Eu sempre achei essa expressão tão fora Do contexto. da racionalidade, né? Engole o choro. Pois Coloca é. as tuas emoções para dentro. Elas não me interessam. Mais ou menos Isso isso. é dito. Não, quando eu digo engole o choro, que eu ouvi isso quando era criança, é como se dissesse, mimimi, chorando por quê? Engole esse choro. Você enfrentou dificuldades nessa relação, não é? Enfrentei dificuldade, Pois é, faço terapia isso até leva, hoje. pois bem, isso levou a você optar pelo caminho da psicologia também, além de ser jornalista, evidente. Também, né? Mas assim, graças a Deus, a minha relação antes do meu pai morrer, a gente se reconciliou, a gente se Que maravilha. reencontrou. Sempre há tudo tempo, há né? tempo, porque eu também precisava ficar no lugar dele. Será que se eu fosse da geração dele, né? Que ele hoje tinha o quê? 102 anos. Será que eu não faria pior ou igual a ele? Então há também esse lugar, né, de compreensão, sem perder a sua individualidade, sem perder no que você acredita. Então nós somos reprodutores muitas vezes de aprendizados distorcidos e aprendizados bons. A gente precisa filtrar, porque nenhum pai, nenhuma mãe, eles são perfeitos, né? Sempre Então, tem alguma coisa ali para ajustar. deve-se compartilhar então a dor, que não é fraqueza, né? Pode-se dizer que dor é coragem. Dor é aula, dor é um mestre que ensina a gente a mostrar que aquele ponto, que aquela situação precisa da sua atenção. Não é por isso que muitas vezes, Gorete, quando a gente recebe um laudo, de repente, sei lá, estou com um câncer, pode perceber que muitas vezes esse lugar de ouvir isso leva você para dentro de você, aí você começa a fazer um filme, será que eu vivi a minha vida, será que vai dar tempo de eu estar aqui ainda? Sim, mas se eu estou levando uma vida muito pesada, né? Será que não é o momento que essa doença, essa dor vai me ensinar? Por isso que muitas pessoas que passam por um processo de adoecimento muito, muito pesado, elas saem melhor. Pedir ajuda é difícil e como deve-se perceber a necessidade de ajuda às pessoas que estão nessa condição? Pedir ajuda há um tempo atrás era vergonhoso, né? Então eu preferia morrer ou me calar, porque se eu fizer tal coisa, se eu falar para a Gorete do que eu estou sentindo, você, mas por isso, Carlos? Minimiza, né? Minimiza, pare com isso, é pouco. Então hoje, graças a Deus, as portas estão muito escancaradas do ponto de vista de acolhimento. Hoje nós temos sim canais e profissionais e discussões que antes não existiam nas escolas e hoje estão aí, o bullying que começa também nas escolas, né? Outros tipos de adoecimento, as pessoas estão buscando terapia, falam, postam nas redes sociais, vim agora do meu terapeuta, não largo a minha terapia, terapia é vida. Então elas começam a ter um olhar mais tranquilo do ponto de vista de que sim, estou buscando a minha saúde, né? Porque o nosso motor principal, o nosso piloto, chama-se saúde mental. Quando ele pifa, apaga-se a luz. O inconsciente lida de uma maneira mais inteligente que a gente, né? O inconsciente é aquela pessoa que diz, eu sei o que é que está acontecendo. Aí bota um pouquinho a carinha para fora, faz alguns gestos, depois volta para o lugar dele. Você coloca de uma forma tão leve. Pois é. Mas aí eu te pergunto, valorizar a vida é também reconhecer a força dessas possibilidades de sair de uma situação traumática, por exemplo? Sim, valorizar a vida é reconhecer que eu estou vulnerável, eu estou em sofrimento. Nós ainda temos uma cultura, principalmente machista entre os homens, de que esse lugar de herói, de eu posso tudo, eu aguento tudo, resolvo tudo, é uma carga muito pesada que colocaram para alguns homens. E algumas mulheres hoje também estão sentindo, porque além de elas terem liderança hoje dentro das casas, porque elas que tomam literalmente o comando e às vezes até financeiro, elas carregam essa questão, porque muitas são mães solos, e ainda carregam o peso dessas questões que precisam ser resolvidas. Então, olhar para esse lugar de fragilidade. E assim como eu falei, eu tenho um problema de pele, eu vou ao dermatologista, eu precisei trocar meus óculos, eu tenho que ir ao oftalmologista, um problema no coração, a gente vai. Então, qual é o problema de eu falar das minhas fragilidades, abrir o meu coração para uma pessoa que pode me orientar e que pode me ajudar? Então, vai falar das fraquezas.
Ninguém vai para terapia para dizer, olha, Gorete, eu estou ótimo, olha, a minha vida... Aí a pessoa, que bom, tá, terminou a sessão, fique bem. Está liberado. Está liberado. Não vai, isso não acontece. Vai porque tem um ponto que precisa, né, ser questionado. Ajustar, rever, para acertar. Para acertar, exatamente. É por aí. Todo psicólogo, normalmente, procuram a ciência da psicologia por ter tido a necessidade no passado, na infância, na adolescência, em algum momento da vida? Porque nós somos seres humanos, né? Eu procurei porque todo mundo falava que, no trabalho mesmo, começou lá no trabalho, porque o meu birô era um divã, praticamente. Então as pessoas chegavam, Carlos, hoje aconteceu isso, e aí saía um, entrava outro. Quase não trabalhava direito. A outro, não, porque a minha vida está assim, você tem bons conselhos, que era conselho, não sei o quê. E a escuta, para mim, sempre foi importante, que o jornalismo é escuta. Né? A gente, quando vai produzir uma matéria, quando a gente vai falar com um colega da TV, de rádio, de outros veículos, então a gente está fazendo um acolhimento. Então, eu fui muito mais por esse lugar, e porque eu tinha conflitos que precisavam ser resolvidos, porque eu sou ser humano. Pois bem, e como incentivar as pessoas a não se fecharem com problemas que ela intitula problemas que na verdade nem é? Exato, né? Eu sempre digo que a gente não tocou assim muito, mas a internet deu uma visibilidade para os tímidos, para os solitários, para os haters, né? Para as pessoas que têm alguns seus conflitos. Então ela começou a colocar a internet como um diário, ou como um lugar onde ela pode se expor, mas ao mesmo tempo ela está escondida atrás de uma tela. Então ela veio também, a internet, muito para ocupar com essas pessoas. Então não é muito melhor, né, você aproveitar, já que você deu esse primeiro passo, para procurar realmente olhar para você e dizer, está vendo a vida através de uma janela? Você conversa com as pessoas de que forma, no geral? Eu converso, gosto muito eu sempre digo, gosto muito de fazer terapia presencial, porém também é uma nova realidade. Quase 60% a 70% do meu público de atendimento, ele vem online. Então, hoje eu faço muito atendimento online, faço fora do país, faço aqui dentro do país. E a própria rede social deu essa abertura. Mas presencial, ela tem uma diferença. Você olha para a pessoa no todo. Né? Eu posso dizer a você que eu estou bem, mas embaixo da bancada meu pé não para de tremer. Então, o não verbal, o corpo quando fala, né? A expressão de todo um contexto, a maneira que você se veste, a maneira que você gesticula, tudo fala. Então, quando a gente está num atendimento online, é só esse ciclo que a gente percebe. Né? Reduz. Mas mesmo assim, quem precisa, vá fazer online, contanto que busque ajuda. E buscar ajuda é um ato de coragem para quem está sofrendo algum tipo de problema que possa comprometer sua saúde mental. Exatamente. Buscar ajuda eu chamo um ato de coragem. E outra coisa que a gente tem que analisar, que graças a Deus mudou, porque quando a gente faz uma avaliação desse indivíduo, a gente olha ele como um ser biológico, social, né? Psicológico e hoje espiritual. Entrou uma quarta vertente. Hoje as faculdades, em alguns debates, as religiões, as pessoas precisam estar em contato com a sua espiritualidade. E as pessoas confundem. Ah, mas eu não gosto de templo, eu não gosto de ir para a igreja. Ok, ninguém está mandando que você vá para esse lugar. Mas se conecte com a árvore, com o céu, com as estrelas, com o passarinho, com você mesmo, com um copo que você bota água e você acha que tem uma energia. A espiritualidade, ela vem com essa conexão. E é muito importante e ajuda principalmente as pessoas, porque no momento da dor, é onde a pessoa olha para o lado e acha que está só. Ele não está nem em contato com ele e com a espiritualidade dele. Aí Verdade. entra o desespero. Lamento. Estamos no final, encerrando a nossa entrevista, nosso bate-papo, na verdade, e fica à disposição. Eu só queria mandar um recado para não ficar apenas fixado ou fechado nesse setembro. É muito importante debater. Mas o setembro amarelo ele se transforma em outubro, em novembro, dezembro, o ano todo. É muito importante não parar com a escuta, com o olhar e ficar atento para que se alguém do seu lado estiver realmente precisando de ajuda, não espere mais nem um segundo a mais. Busque resolver na situação no sentido de levá-lo e esclarecer que é importante essa ajuda. Um olhar autocrítico, sempre, olhar né? autocrítico. Você não está bem e você precisa de ajuda. Né? E admita. E admito. Não admito, mas estou aqui para te ouvir, estou aqui para te ajudar. Você não está só. É mais ou menos por aí. Perfeito. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada.
Obrigada a você também que nos assistiu. Então, ficamos por aqui.